volta com mais um vídeo no canal Sony Sport. Vamos falar da rodada de ontem, né, dos resultados, da classificação aí dos 10 primeiros colocados na tabela do Campeonato Brasileiro, na quinta rodada ainda, né, do Campeonato Brasileiro, onde algumas torcidas estão cobrando demais. Há um desespero por parte de alguns torcedores, de algumas pessoas da imprensa também, uma crítica ao treinador do Corinthians, que é o primeiro colocado no Campeonato Brasileiro com 10 pontos. O pessoal está querendo que o Corinthians jogue igual ao Real Madrid, né, ao Chelsea, ao Liverpool ou qualquer outro time gigante aí da Europa. Nós estamos no Brasil, nós estamos no Campeonato Brasileiro, uma tabela ainda muito prematura para a gente falar, né, dos resultados aí, de quem vai chegar, principalmente desses 10 primeiros colocados. Aqui tem 2 vagas que vão ser preenchidas desses 10 primeiros colocados. Flamengo e Palmeiras certamente vão participar desses 10 primeiros colocados aqui, brigando pelo primeiro lugar, né? Isso aí é fato. E a gente vê uma cobrança razoável aí da torcida do Flamengo em relação ao treinador Paulo Souza, que eu até agora não consegui entender as preferências desse treinador. Defendi ele em alguns momentos, porém o Paulo Souza teve aí muito tempo já, né? A gente fala, está só começando o trabalho, mas ele, querendo ou não, ele já perdeu 2 títulos pelo Flamengo, né? O Campeonato Carioca, que era dado como certo a vitória do Flamengo, e não foi isso que aconteceu. O empate com o Atlético na decisão da Recopa, a gente teve aí uma decisão por pênalti. Eu acho que isso aí a gente não dá para levar em conta. O jogo foi um jogo muito bom, um jogo muito duro, um jogo bem disputado. Qualquer um poderia ter ganho e foi o que aconteceu, né? Foi que os pênaltis deu o Atlético Mineiro. No entanto, a repercussão foi em cima do trabalho do treinador do Flamengo, no caso, o Paulo Souza. Teve aí a vinda do Jorge Jesus nos últimos dias, né, participando aí das festas de carnaval, e ele esteve no Bem Amigo, deu algumas entrevistas, foi retrucado, foi perguntado a ele muitas coisas, e ele tem até dia 20 para decidir a vida dele, segundo ele, ou seja, no meu entender, metendo pressão no Flamengo. Vale ressaltar que o Paulo Souza, ele foi arrancado da seleção da Polônia, né, com chance de ir para a Copa. Vale lembrar também que o Jorge Jesus estava no Benfica com 2 jogos decisivos, e a diretoria do Flamengo montou um acampamento praticamente dentro do estádio do Benfica, metendo pressão também no Jorge Jesus. Foi um jogo de pressão. Jorge Jesus não aceitou naquele momento, foi demitido, e no caso do Flamengo não teve a paciência, já que foi atrapalhar o treinador, que com certeza atrapalhou muito o trabalho do Jorge Jesus, que já tinha uma pressão muito nítida lá em cima dele no Benfica, e aí fecharam com o Paulo Souza, né? Eu acredito que houve aí uma falta de paciência por parte da diretoria do Flamengo. Eu acho que uma incompetência, melhor dizendo. Atrapalhou o trabalho do Paulo Souza, atrapalhou o trabalho do Jorge Jesus, e agora tem essa pressão toda em cima do Paulo Souza. Diferente do Corinthians, que está lá em cima, não entendo ainda a pressão do Corinthians. O Corinthians não tem um elenco igual ao do Flamengo. Eu acho que está no lugar onde não vai ficar, que é o primeiro lugar, e o pessoal está cobrando o quê? Eu acho que está torcendo para que o Corinthians caia, né, para o lugar de direito dele, que é uma 3ª, 4ª colocação ali. Eu acho que é o ponto onde o Corinthians vai ficar, a menos que surpreenda muito, porque o elenco não é um elenco imenso de atletas, né, de qualidade, porém é um elenco que tem algumas peças ali que fazem a diferença, né, em alguns momentos, e alguns jogadores jovens aí subindo também, né, dando aí uma confiança para o treinador. Enfim, temos um Campeonato Brasileiro com o Atlético Mineiro, o atual campeão, na 6ª colocação, e a torcida do Atlético Mineiro não está nem se importando com isso.
porque sabe que o Atlético vai dar a volta por cima. É apenas a 5ª rodada, né, do campeonato, onde é muito normal que aconteçam essas coisas. Olha só, Corinthians liderando, Santos em 2º colocado. Aí o terceiro vem o América Mineiro. Vocês acham que o América vai permanecer nessa colocação por muito tempo? Acredito eu que o América vai brigar com Fortaleza lá embaixo e não lá em cima. Assim como o São Paulo na 5ª colocação, é justo. O São Paulo está no lugar onde ele vai brigar ali também. Na 4ª colocação, o Bragantino, normal, né? Na 3ª colocação, já disse o América, que eu pulei aqui, o Atlético é na 6ª. O Botafogo vem na 7ª colocação, vem no lugar onde ele vai ali brigar por uma vaga na Libertadores da América. O Internacional também ali na 9ª colocação, aliás, na 8ª colocação, com 8 pontos também, né? Não é uma diferença muito grande do primeiro colocado para o 10º, é uma diferença muito de 5 pontos, né? Para o último, né? Do primeiro para o último, é uma diferença muito pouco, menos de 2 jogos. Então a gente vê aí também o Curitiba, que não vai permanecer, vai brigar pela permanência na primeira divisão. O Avaí, que vai brigar para não cair, isso é fato. Então esses times aqui, alguns deles estão no lugar onde vai permanecer ali entre os 10. Outros vão descer ali entre uma Sul-Americana ou um descenso, né, nos 4 finais lá embaixo. Falando do Flamengo, voltando, acabei de ver aqui no programa, aliás, um canal que fala de Flamengo, de uma pessoa que cobre o Flamengo, sobre a pressão em cima do Paulo Souza e o departamento médico. E o cara falou muito bem, o Flamengo valoriza muito os jogadores, os atletas, mas não valoriza seus funcionários, os funcionários do clube. Quando a gente fala em funcionário do clube, a gente fala em quem? No roupeiro, no massagista, no dermatologista, né? Enfim, que tem, por incrível que pareça, tem. O dermatologista também, nos clubes de futebol, alguns, né? E aí a gente vê no fisioterapeuta, esse pessoal do DM, eles são menos valorizados no Flamengo do que nos outros clubes. O cara sai do Flamengo para ir para o Vasco da Gama, Botafogo e outros clubes aí do Brasil. Eu acredito que falta a valorização desses profissionais, né? O Flamengo valoriza o jogador, faz contrato com o jogador aí, que o cara sequer vai para o banco de reserva. Eu acho que tem que valorizar quem cuida do patrimônio do clube, que são os atletas, né? As estrelas ali, que precisam de um cuidado maior. Tem que ser visto com outros olhos esses funcionários. E é isso, o Campeonato Brasileiro ainda chegando, na 5ª rodada, chegando aí à 6ª rodada. Tá muito prematuro para a gente ainda, para a gente continuar falando as bobagens que o pessoal eu acho que tem que parar com isso. Está muito cedo para a gente definir quem vai ser o campeão, quem vai cair, quem está jogando mais, quem está jogando menos. Eu acho que é muito cedo para isso. Vale ressaltar que tem time aí em progressão, no caso do Botafogo, que ganhou do Flamengo ontem. Muito justa a vitória do Botafogo. Por que eu falo justa? Porque atacou e defendeu, né? Soube atacar quando foi preciso e se defendeu muito bem. O Flamengo, por sua vez, teve chances de fazer gol, né? Quando um zagueiro, na minha opinião, ele sai para o ataque para tentar resolver, é desespero. E eu acho que o treinador não pode desperdiçar o talento de um Arrascaeta, de repente um João Gomes mais à frente, um Andreas, enfim, e não o Davi Luiz. Teve a bola do gol e perdeu o gol. Claro que se fosse um atacante também podia perder, só para ser justo. Mas é isso, campeonato muito prematuro ainda para a gente falar quem vai ser campeão, quem não vai ser campeão. Mais uma coisa eu vou frisar aqui. Nós temos Atlético, Palmeiras, Flamengo, Atlético, Palmeiras, Flamengo, e aí o Internacional, o Bragantino, de repente o Botafogo, né, Corinthians, esses times aí vão incomodar bastante, podendo até chegar, né? Essa que é a verdade. Depende muito do comportamento em cada campeonato. Você vê que lá na Europa o City perdeu para o Atlético, perdeu aí para o Real Madrid e em seguida já voltou dando uma goleada. Então é muito rápido a recuperação dos times lá fora, porque a pressão é diferente daqui. O comportamento do torcedor e principalmente da imprensa é diferente daqui. Vou lembrar para você, flamenguista, que o Flamengo em 2019 ganhou quase tudo, com exceção da Copa do Brasil. Pois bem,
Depois daí só caiu. O último título do Jorge Jesus já foi pressão. Então, assim, não acredito que ele teria feito o mesmo trabalho. Nós temos um elenco envelhecido, Felipe Luiz, Diego Alves, Diego Ribas, nós temos também Rodrigo Caio machucado, aí a gente vai mais além, né? Bruno Henrique não consegue mais jogar igual antes, muita qualidade, ninguém consegue jogar a mesma coisa. O Everton Ribeiro faz um jogo ótimo e um outro razoável e um outro ruim. É difícil, ele tem 3 fases, o bom, ruim e ótimo. Então é difícil se manter lá em cima, mas quando ele joga ruim, ainda a gente se espera alguma coisa dele, porque é um craque, né? Diferente de outros jogadores que a gente não pode esperar muito. E o Flamengo precisa dar uma reformada ali naquele elenco, reformular o elenco também, mas eu acho que a diretoria tem que tomar uma certa consciência. Eu acho que a diretoria do Flamengo não é tão boa como foi em 2019. Eu acho que foi um ponto fora da curva para todo mundo, treinador, diretoria, torcida. Naquele momento estavam todo mundo em alta. Diretoria do Flamengo contratou muito mal, muito mal. Se você botar na mesa aí, contratou o zagueiro que já devolveu, dispensaram um goleiro muito bom da base, né? O Gabriel, dispensaram o Gabriel, porque eu não sei, né? Podia ter renovado e emprestado, mas dispensaram o menino, um goleiro muito bom, e eu não consigo entender alguns dirigentes, né, do futebol brasileiro. Só para você que gosta de outros esportes, vamos falar aqui do MMA. O Charles, né, o nosso brasileiro, teve um problema na pesagem na quinta-feira e não bateu o peso, né? E aí perdeu meio que temporariamente aí o cinturão, mas foi para a luta e até então, né, de honra ele é o campeão, porque ele nocauteou, né? Nocauteou não, né? Deu um mata-leão, que não deixa de ser um nocaute, finalizou o seu oponente e desafiou naquele momento o Conor McGregor, mas ele já tem gente olhando para ele. O israelita, o atual campeão da mesma modalidade, só que eu acho que em outra categoria, né? Se não me engano, o nome dele não sei se é Sanderson, coisa assim, eu vou dar uma olhada lá. Sanderson é do Vai Que Cola. É isso. Então esse menino muito bom, às vezes eu vejo ele muito afoito, desafiando muito. Tomara que ele não seja um Anderson Silva, né? Que ele põe os pés no chão e continue na sua humildade, derrubando todo mundo. Por falta de humildade, nós perdemos dois grandes lutadores aí. Eu acho que perder assim, porque a partir do momento que o Anderson perdeu aquela luta, já era. A Amanda também corre um sério risco de ir no mesmo caminho. Mas é isso. Grande abraço a vocês e até a próxima.